Fala pessoal, Isaac aqui. Este vídeo foi uma sugestão do querido membro do canal Irã Macedo. Além disso, um abraço para o Mohamed Ruiz e o pessoal de Luzilândia do Piauí. As árvores sagradas de Valinor são extremamente especiais no universo Tolkien. Os elfos que tiveram o privilégio de estar em sua presença foram banhados em sua luz e abençoados por ela, se tornando um elfo elevado, diferente dos demais elfos. Os elfos que viram essa luz sagrada ficaram conhecidos como os Alto-Elfos. Contudo, essas árvores seriam no futuro destruídas, o que significa que apenas um número limitado de elfos poderá ter estes benefícios. As novas gerações de elfos não terão a oportunidade de encontrar as árvores e os benefícios decorrentes disso. Portanto, neste vídeo veremos 5 coisas que você talvez ainda não saiba sobre as árvores sagradas de Valinor. 1. A Era das Árvores. Para quem não sabe, por mais contraditório que possa parecer num primeiro momento, o que chamamos comumente de Primeira Era não é de fato a Primeira Era. Calma que eu explico melhor. Quando falamos, por exemplo, que Gandalf chegou à Terra-média na Terceira Era, o termo Terceira Era está incompleto. O termo completo seria Terceira Era do Sol. O mesmo vale para a Primeira e Segunda Era. Entretanto, antes das Eras do Sol, existiram outras 3 eras. A Era Sem Nome, a Era das Lâmpadas e a Era das Árvores. Todas essas eras foram muito maiores do que as Eras do Sol, onde acontecem os principais eventos de Senhor dos Anéis. Para facilitar, eu fiz esse gráfico e coloquei aí na tela para vocês entenderem mais facilmente. A Era Sem Nome é a maior de todas, mas não sabemos exatamente quantos anos ela tem, porque ela tem uma abrangência grande demais. Por exemplo, não se sabe por quanto tempo Eru Ilúvatar ficou sozinho até criar os Valar. Após a criação dos Valar, foi criado o universo e o planeta Arda. Os Valar adentraram em Arda e moraram na Terra-média por período de tempo que também não foi especificado. Esta primeira era de fato, que não possui um nome, ela se estende desde o início de tudo até o início da Era das Lâmpadas, que possui este nome justamente porque foram criadas 2 enormes lâmpadas para ajudar a iluminar o mundo. Antes disso, o planeta só era iluminado pelas estrelas. Foram os próprios Valar que criaram essa lâmpada, mais especificamente Auli, Varda e Manwë. Essa Era das Lâmpadas é a segunda mais longa e possui 33.573 anos. A Era das Lâmpadas finalmente chega ao fim quando Melkor, o Vala primogênito e rebelde, decide destruir as lâmpadas e deixar todo mundo no escuro. Os Valar então decidem que uma batalha aberta contra Melkor poderia destruir o planeta inteiro ou torná-lo inabitável. Então, decidem ir embora do continente chamado Terra-média para morar em outro continente, chamado Terras Imortais, cuja cidade principal se chama Valinor, que significa Cidade dos Valar. Em Valinor, para substituir as 2 grandes lâmpadas, a esposa de Auli, a Vala Yavanna, canta uma música e 2 árvores divinas são criadas a partir desta canção. Com isso, se deu o início da Era das Árvores. Essa era teria 14.373 anos e duraria até o dia em que elas seriam destruídas pelo louco do Melkor, que pelo visto tinha algo contra a iluminação e gostava que todo mundo ficasse sempre no escuro, sem conseguir enxergar nada direito. Somente após a destruição das 2 árvores se iniciaria o que chamamos de Primeira Era do Sol, porque é quando o Sol passa a existir. 2. Laurelin e Telperion, as árvores de ouro e prata. Após serem chamadas à existência pela música de Yavanna, surgiram 2 árvores. Elas cresceram na presença de todos os Valar, com exceção obviamente de Melkor. Porém, as árvores não eram idênticas entre si, cada uma possuía suas características próprias. Laurelin era dourada e considerada fêmea, e emitia um brilho correspondente à sua cor, que parecia ouro. Já Telperion era prata e considerado macho, e também emanava luz correspondente à sua cor. A iluminação delas possuía ciclos diários e variava a força do brilho. Por exemplo, ao meio-dia estava super brilhante, e no período, digamos, noturno, a luz era super contida, como se fosse uma espécie de abajur, com a devida proporção. 3. Os Elfos que viram as árvores. Após os Elfos despertarem, após alguns anos eles foram convidados pelos Valar a realizar uma viagem até Valinor e contemplarem presencialmente as árvores divinas. Existiram aqueles que simplesmente não tiveram interesse em ir,
e preferiram seguir cuidando de suas vidas na Terra-média. Em especial alguns elfos silvestres que gostavam bastante das florestas e preferiram ficar nelas. Outros tentaram realizar a viagem, mas por algum motivo não a completaram. E por fim, aqueles que conseguiram completar a viagem e presenciar o esplendor do brilho das árvores sagradas. Estes seriam chamados de Alto-Elfos ou Elfos Elevados. No livro O Silmarillion, repetidamente, Tolkien ressalta como os elfos que foram banhados pela luz sagrada eram poderosos e implacáveis, com o brilho das árvores refletindo em seu rosto. O professor diz que as árvores aprimoravam as habilidades inerentes ao elfo que as contemplasse. Por exemplo, se o elfo fosse um joalheiro, ele ficava ainda melhor em seu ofício. Se fosse um guerreiro, mais habilidoso em batalha. Isso porque as árvores promoviam uma espécie de despertar e uma evolução espiritual. Essa cena da trilogia de O Senhor dos Anéis, em que Galadriel emana essa forte luz, é uma referência ao fato de que ela é uma elfa que viu as árvores. Na verdade, dizer que Galadriel viu as árvores seria uma simplificação enorme. Ela nasceu na Era das Árvores e cresceu sob o brilho delas. Por causa dessa exposição prolongada, Tolkien diz que seus cabelos loiros chegaram a capturar parte da luz da árvore dourada, chamada Laurelin. Inclusive, o elfo Noldor mais habilidoso de todos os tempos, chamado Fëanor, pediu um único fio de cabelo de Galadriel, porém, ela recusou. Em contrapartida, durante os eventos de Senhor dos Anéis, Gimli realiza o mesmo pedido, e neste caso ela concede. Porém, em vez de um único fio, ela concede ao anão 3. 4. Silmarils, as joias que refletem as luzes das árvores. Antes de continuar, é preciso esclarecer a diferença entre as Silmarils e o Silmarillion. Silmarils são as 3 joias criadas por um elfo, joia estas que capturaram uma pequena parte da luz sagrada em seu interior. Já Silmarillion é o livro escrito por Tolkien que conta a história das Silmarils e todas as ramificações destes eventos. Feita esta diferenciação, voltamos às joias. Lembram do elfo que acabamos de mencionar, que havia pedido a Galadriel um fio de cabelo porque ele havia percebido que os cabelos dela refletiam, de certo modo, a luz dourada de uma das árvores? Como mencionado no tópico anterior, ela recusou. Dentre outros motivos, porque ele era bastante arrogante e egocentrista. Porém, apesar destes defeitos, ele foi o maior artesão de todos os tempos. Seu nome é Fëanor, e ele é o antepassado de Celebrimbor, o elfo que viria a forjar os 3 anéis élficos. Diante da recusa de Galadriel em lhe conceder um fio de cabelo, ele decidiu arrumar uma solução por conta própria. Sendo o elfo mais talentoso nas artes de joalheria que viria a existir, ele empregou todo o seu esforço e talento na criação de 3 joias que capturariam parte da luz sagrada das 2 árvores divinas em seu interior. Agora percebam, como no futuro ambas as árvores viriam a ser destruídas por Melkor e a aranha Ungoliant, as joias passariam a ter um valor ainda maior, pois não somente seria impossível criar novas, como eram uma lembrança palpável de algo divino. E eu estou preparando um vídeo específico para este elfo chamado Fëanor, porque ele é extremamente relevante no legendário de Tolkien e muitas coisas que às vezes nem sabemos teve a participação dele. Vou dar 2 exemplos. Além das joias Silmarils, foi Fëanor quem, por exemplo, criou essas pedras videntes, chamadas de Palantir, que vemos sempre Saruman utilizando. Além disso, foi ele quem deu o nome de Morgoth para Melkor. Isso aconteceu quando Melkor se infiltrou em Valinor, junto da aranha gigante Ungoliant, e Melkor, não satisfeito em somente destruir as árvores sagradas, ainda foi até a fortaleza onde Fëanor morava, matou seu pai e roubou as joias, tudo isso na sua ausência. Quando Fëanor descobriu o que tinha acontecido, nomeou Melkor, que significava aquele que é grande em poder, de Morgoth, que por sua vez significa inimigo escuro do mundo. 5. A destruição das árvores sagradas e o surgimento do Sol e da Lua. Após milhares de anos depois da destruição das lâmpadas que iluminavam o mundo, Melkor finalmente bola um plano para prejudicar novamente seus irmãos Valar. Ele procura a aranha gigante chamada Ungoliant e pede que ela o ajude a se infiltrar em Valinor utilizando a habilidade secreta dela chamada Antiluz. Essa habilidade fazia com que ela conjurasse uma espécie de buraco negro ao redor do alvo, fosse nela mesma ou também num aliado.
Com isso, tanto ela quanto Melkor ficaram invisíveis até mesmo aos olhos dos Valar. Então, como um bom covarde, Melkor aguarda o período do ano em que seus irmãos estariam realizando um festival e estariam distraídos. Podemos dizer que seria algo análogo ao Natal. Então, durante, digamos, o Natal, enquanto a maioria dos elfos, dos Maiar e dos Valar estavam nas festividades, Melkor e Ungoliant vão até as árvores sagradas. Melkor desfere um golpe em cada uma delas com sua lança, abrindo um buraco enorme. Ungoliant então suga toda a seiva delas, ao mesmo tempo que as envenena. Melkor, não satisfeito, se dirige até a fortaleza de Fëanor, mata o pai dele, rouba a joia Silmarils e junto de Ungoliant fogem de volta à Terra-média. Quando os Valar percebem o que aconteceu, correm imediatamente ao encontro das árvores. A Vala Yavanna, que criou as árvores em primeiro lugar por meio de sua canção, ainda tenta revivê-las cantando novamente, mas tudo que ela consegue é que a árvore dourada desse um último fruto e que a árvore prata uma última flor. Este fruto dourado se tornaria o Sol e esta flor prata a Lua. E assim começaria o que chamamos de a Primeira Era do Sol. No entanto, existe uma profecia que quando acontecer o Apocalipse, uma espécie de Ragnarok do universo Tolkien, chamado Dagor Dagorath, Melkor irá retornar para uma última batalha. E uma vez que os Valar, pela última vez, o vençam de maneira definitiva, o elfo criador da Silmarils, Fëanor, irá então quebrá-las e deixar com que a luz presa nelas saia. Em posse dessa luz, Yavanna conseguirá finalmente reviver as árvores sagradas e uma nova era das árvores e de felicidade eterna irá iniciar. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.